Hoje nós vamos encerrar o capítulo 2, O Meu Reino Não É Deste Mundo. As instruções dos Espíritos, o codificador nos traz aqui um depoimento de uma realeza terrena. Nós vimos nesse capítulo que a realeza de Jesus é aqui na Terra e no céu, ele que comanda nesse sentido de pureza, como também foi na oração que a Renata nos fez. Então, é uma realeza terrena, ela vai falar que foi uma rainha de França, o depoimento, no Havre, 1863. Então, eu vou ter que ler um pouquinho, porque é um depoimento. O depoimento é uma coisa pessoal. Então, essa rainha diz o seguinte: quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O meu orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não compreendesse? O que foi que eu levei comigo na minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição ainda mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino do céu. Mas que desilusão e que humilhação, quando em vez de ali ser recebida como uma soberana, tive que ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Então, começa com esse depoimento bem humilde para uma soberana. Para preparar o lugar no reino, nesse reino são necessários, o reino do céu, né? São necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupaste, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que o teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar aos céus, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem até ele. Procurai, pois, o caminho através dos espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste e que lhes podiam abrir as portas desta morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. Ela é o traço de união entre o céu e a terra. Não se esqueçais. Então, este depoimento desta rainha, essa que foi uma rainha, uma realeza terrena, uma rainha de França. Então, esse depoimento. E sobre essa rainha, sobre essa personalidade, que foi essa mulher, essa senhora, essa rainha, que ela diz mesmo que ela que ela não levou em consideração as coisas da terra, ela fez sofrer aqueles que gostavam dela, ela também gostava. Aquele que não gostava, ela não tinha a menor
consideração. Então, ela chegou lá, quando chegou no Reino dos Céus, nem chegou como como uma soberana. E sofreu muito, sofreu muito, sofreu muito. Dizem que, em outras páginas, que foram 4 séculos de sofrimento que esta soberana passou para aprender a humildade, para aprender todas aquelas lições que o Espiritismo nos traz, nos ensina. Começando por essa, ela falou algumas qualidades que tem, que é a caridade segundo a doutrina, segundo Jesus, que é a benevolência para com todos, e indulgência para com as faltas alheias, e o perdão das ofensas. É a pergunta do Livro dos Espíritos, 886. Então, essa caridade que Jesus nos ensina, que ele nos diz, que nos mostra, e que ela não conhecia, e demorou muito. Mas o interessante é que, em nenhuma parte, já vimos em outras partes, ela fazendo outros depoimentos, mas que em nenhum momento, em nenhum deles, diz assim, que nas perguntas, no pensamento de Leon Denis, que definiu como a dor que sendo a lei do equilíbrio e da educação. Quem não aprende, esse ditado, essa máxima, todo mundo conhece. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, não é castigo de Deus, de jeito nenhum, ele não castiga ninguém. Então, ele fala sobre essa soberana, que ela mesma, quando chegou lá, ela mesma foi fazer tudo para melhorar. Ela reconheceu as falhas que ela cometeu e demorou seus 400 anos, 4 séculos, sofrendo, como ela disse, pelos caminhos dos espinhos e dos abrolhos, sofrendo até chegar, até se recuperar. Ela mesmo quis se recuperar, se sentiu envergonhada. Ela mesmo quis melhorar a si mesma. Ela mesmo disse, não foi castigo divino. E ela se mostra dessa maneira, de que não é por ali que nós conseguimos o reino dos céus, uma realeza terrena, que Allan Kardec deixa esse espaço aqui, o último, do capítulo 2 do Evangelho, uma realeza terrena, dá esse espaço para ela, de jeito que, veja bem, para que ela pudesse ser colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador deixou aqui, porque ela já tinha méritos para isso. Ela não ficou parada e ficou sofrendo, e ficou... ela sofreu, sim, mas ela sofreu trabalhando para a própria melhoria, a própria elevação do seu espírito. E conseguiu, tanto que ela está aqui no Evangelho. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador menciona outras 2 realezas, uma rainha de França, também no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que uma delas se fala sobre caridade para com os criminosos. Uma rainha de França fala sobre isso, e outra condessa de Paula, que é aquela que todos nós conhecemos do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do capítulo 13, do capítulo 13, e que aparece a explicação dela, o codificador menciona no livro Céu e Inferno, naqueles espíritos, na escala dos espíritos, Kardec menciona as classes mesmo, espíritos felizes, menos felizes, espíritos sofredores, E essa condessa é a Condessa de Paula, no livro Céu e Inferno. Também
uma condessa, que nós vamos nos referir, eu vou passar só de leve, porque a gente vai chegar lá, no capítulo 13, na Instrução dos Espíritos, vocês lembram os infortúnios ocultos. Lembro que aquela senhora, muito fina, muito assim, que chega com uma carruagem e com a sua filha jovem para visitar os pobres. Então, ela chega numa mansarda e tudo mais, e leva gênero alimentício, leva dinheiro, leva roupinhas para aquelas pessoas, fazendo a caridade segundo Jesus nos ensinava. Fazer a caridade para com todos. E não é importante a posição que você segue, mas olhar para aqueles que nós gostamos, uma vez eu ouvi e gosto de repetir, olharmos também para os invisíveis, aquelas pessoas que a gente passa, às vezes você dá uma esmola, mas nem olha para ele, querendo se livrar assim para sair. Não, olhar para eles. Então, essa ilusão que a matéria, meu reino não é deste mundo, aqui, que nós, como a rainha de França mesmo, essa rainha de França diz que ela não olhava, e quando chegou lá no mundo espiritual, ela viu que encontrou espíritos que ela desprezava dentro do seu palácio. Eu nem sabia que trabalhava no palácio, mas eu nem conhecia direito, só de vista. E chegou lá e estavam muito acima dela. Então, como conquistar esse reino do céu, a ilusão da matéria? Não especificamente não escolhamos a dor. Como poder? A gente ainda pode seguir o caminho do amor. O caminho do amor para estar aberto para todos. Como conquistar esse reino do céu? E quando a gente não puder fazer nada, agora na pandemia e tudo mais, a gente não está podendo sair muito e fazer muita coisa, mas pela oração também se a gente une muito, enviar para esses espíritos, para os sofredores, fazer a prece para os criminosos, de outra entidade também, uma rainha de França também, e essa rainha de França que ela fala sobre, no capítulo 11, caridade para com os criminosos, que ela foi irmã do Luís XVI, do imperador, e ela foi também decapitada naquela queda da Bastilha, toda aquela confusão toda lá naquele período. Mas ela foi decapitada porque toda a realeza, nessa revolução, mandaram decapitar muita gente, e ela também foi aqueles nobres daquela época. Então, conta-se que essa rainha Elizabeth de França, e quando ela foi decapitada, ela não sofreu nada, porque quando aquela navalha ou aquela coisa caiu na cabeça dela, cortando a cabeça, ela já não estava mais naquele corpo, já tinha sido retirada dali. Então, sentiu-se naquele local aquele cheiro, em vez de ser aquele cheiro de sangue, aquele cheiro horrível, sentiu o cheiro de flores. Incrível ali. Então, essa parte que a gente gosta de mencionar sobre uma realeza terrena. E não precisa ser realeza, mas gente de bem, gente fina, que faz a caridade sempre, de toda maneira que se possa sair. E aquela outra que fala sobre os infortúnios ocultos, a filha pede para que a mãe dê para ela umas coisas para ela dar para os pobres. Ela disse que não vai fazer isso, porque não seria a filha que ia dar, e sim a mãe que está dando para a filha dar. E que a filha poderia ajudar a confeccionar roupinha para as crianças pobres, fazer alguma coisa, dar um banho numa criança, como diz Divaldo na Mansão do Caminho, chega aquelas madamas lá querendo dizer assim, vão lá na Mansão do Caminho que vocês têm não sei quantas mãozinhas ali, são 10, mais 10 dos pés, 20 unhas para cortar. É uma caridade. Dar banho naquelas crianças
e ensinar aquilo ali a gente tem todas as maneiras. E estou falando do lado de fora, mas a gente tem daqui de dentro também, dentro da própria casa, né? A nossa caridade. Mas também eu li também, que eu já li da outra vez, que eu já fiz, eu me lembrei que eu já fiz esse capítulo em outros anos. Então, nós temos aqui, falando ainda da nossa Rainha de França de hoje, uma realeza terrena. Então, nós temos aqui um soneto recebido por Francisco Cândido Xavier, pelo Epifânio, peraí, minha gente. Ele fala sobre ela de uma maneira incrível, porque, veja bem, Epifânio Leite foi também porque o Herculano Pires escreve numa página do São Paulo. Então, o título é A Paralítica. Francisco Cândido Xavier que recebe. Então, mas ele tem uma historinha antes, que o Chico Xavier tinha esse hábito de fazer visitas antes de começar as sessões lá em Uberaba, Pedro Leopoldo, assim. Então, ele saiu com 4 outros senhores e foram visitar uma pessoa, uma criança que estava doente. Então, quando eles passaram por ali, viram uma xota, uma senhora, uma mulher paupérrima, paralítica, pobre, em uma situação incrível. Mas quando essa senhora viu o Chico passando com os senhores, ela pediu se não podiam parar um pouquinho e fazer uma prece com ela. E eles fizeram. Então, aí depois essa muito simpática e sofredora senhora ficou lá e eles voltaram para o Evangelho, para a doutrinação, para a reunião mediúnica. Então, explicaram, falaram sobre esse tema, uma realeza terrena, São dos Espíritos, uma pessoa do grupo explicou aquele negócio todo, e no final foram para a mediúnica, para a reunião mediúnica. E na reunião mediúnica foi falada psicofonicamente que uma explicação aqui, o que seja um refazimento do Epifânio Leite. Então, ele vai falar em versos o que ele viu e conheceu naquela história. Então, ele diz, faz uma pequena explicação sobre ela. Embora destacasse as vantagens da paz, incentivou quanto pôde, isso aí foi a rainha antes, quanto pôde as guerras de conquista e ambição. Agradecida aos vassalos obedientes, perseguia até a morte quanto não lhes observassem as diretrizes. Amada e odiada, alcançou o mais além e, à frente da verdade, preocupou-se com a própria redenção, foi o que nós falamos antes, e regressou à Terra várias vezes, apagando-se devagar, quanto ao brilho terreno que ostentava, até que rogou a prova final, em que a identificamos presentemente, habilitando-se como um corpo enfermo e disforme, em acentuada penúria para a ascensão próxima à espiritualidade maior. Agora vem a parte... A essa irmã admirável e valorosa, capaz de omitir-se e sofrer até a integral reparação da própria grandeza em si mesma, oferecemos aqui a nossa pálida homenagem, desejando-lhe plena vitória em Jesus e com Jesus. Então, vamos lá. Jesus me dê força para não chorar, porque eu choro sempre. Ele fala esse soneto, o Epifânio Leite. Vejo-te soberana
aos painéis da memória. O trono te emoldura a face de outras eras. Oprime sem temor, espancas onde imperas. Fuges no falso vão de vaidade ilusória. A paixão te esfogueia a fome de vanglória. Exilas e destróis, humilhas e encarceras. Vem a morte, no entanto, entre forças austeras e largas, sobre a cinza, a pompa transitória. Foi-se o tempo, hoje te achei, em catre duro e estreito, paralítica e só, parafusada ao leito. Chorei ao ver-te a choça, e triste, quarto em ruína. Estou chorando. Ai, meu Deus. Mas louvo o fel de agora ante o sol do futuro. Pela dor subirás ao reino do amor puro, em teu carro estelar de açucenas divinas. Perdão, açucenas divinas. Então, esse Epifânio Leite encontrou a nossa paralítica, que foi a personagem que Kardec colocou no Evangelho sobre uma realeza terrena. Uma rainha de França que fez sofrer muitos e seguiu por si só. Reconheceu os erros de outrora e se renovou. Demorou muito tempo, sofrendo, calada e com resignação, humildemente, até chegar a esse reino. Jesus disse, meu reino não é deste mundo, a esse reino que nós todos almejamos. Essa é a mensagem do Epifânio Leite. As outras nós já falamos, a Condessa de Paula, nós já falamos também do céu e inferno. No céu, ela aparece no céu e inferno, como eu falei, com espíritos felizes. E Leon Diniz, que conta novamente, definiu a dor como uma lei de equilíbrio e educação. Vemos nesse episódio a ação dessa lei através de 4 séculos e não vemos Deus castigando a ex-soberana, mas ela mesma se submete à lei de equilíbrio para alcançar, por meio da dor, a compreensão e o sentimento de humildade que lhe faltaram no passado. Essa é a mensagem da nossa realeza terrena. O que queríamos ressaltar já na prece inicial, a Renata já havia falado sobre esse tema do que nós podemos fazer, que Deus não nos pune, que nós temos muito o que caminhar para chegarmos a esse reino que Jesus disse. Ele é a realeza. E para chegar a esse mundo espiritual superior, como nós aprendemos na doutrina espírita, nós temos que caminhar, porque nós estamos aqui muito, muito aquém. O caminho, a nossa caminhada ainda está começando, para a gente ir aparando já as arestas, e vem Jesus nos manda o Consolador, que é o Espiritismo, e como Espírito de verdade, ele vem nos elucidar, confirmar esse caminho, que é o caminho. Ele não precisava passar por aquilo tudo, naquele episódio com Pilatos, e toda aquela humilhação que ele sofreu, mas para nos mostrar que o caminho é pela dor, porque nós somos ainda estamos ainda no mundo, ainda estamos de provas e expiações,
começando o nosso passo pelo mundo de regeneração, mas ainda temos muito pela frente. E temos toda essa base que eles nos dão aqui, que não querendo fazer apologia e coisa ao espiritismo e às igrejas, a qualquer religião, mas ele vem nos ensinar a reencarnação, a lei da reencarnação. Então, muitas vezes nós sentimos e sofremos alguma coisa, algum infortúnio, alguma problemática na família, ou em espiritismo a gente não fala perda de pessoas queridas, que, como o Divaldo diz, ninguém perde um ser, a gente perde um colar, um brinco, um anel, mas os seres, eles desencarnam, eles voltam para o mundo espiritual. E esse mundo espiritual tem várias escalas e lugares onde a gente possa, onde a gente vai depois da nossa jornada aqui nessa encarnação. Vamos para lá, vamos perguntar, a própria rainha disse que ninguém vai perguntar se você foi rainha, se você foi isso, se você foi aquilo, foi presidente do Centro Espírita, não vai perguntar nada disso não. Foi o bispo, não vai perguntar isso. O que você fez? Quantas lágrimas você enxugou? Não só as suas, mas a dos outros. Quantas lágrimas? Uma palavra de carinho, uma palavra bondosa para quem nos rodeia. A gente tem que aprender isso. Então, vem e tem as nossas passagens no casamento, numa vida conjugal, problemas que a gente tem que deve superar e não ficar só botando culpa no outro. Nós temos também a nossa parte, a nossa parte sombra, né? Que a gente não quer mostrar, não quero mostrar para vocês não, porque não é legal, mas a nossa parte. Temos que melhorar muito, compreender, mas nós estamos no lugar certo, com a pessoa certa, para evoluir, para aprender. Então, não vamos descartando assim logo de cara, não. Vai engolindo, Raimundo, vai engolindo as coisas ali e vai tentando melhorar. Se não der, até quando der, a gente vai tentando para a nossa vida, para a nossa evolução. Vão os nossos entes queridos que retornam à parte espiritual, e agora, há um ano ou mais de um ano, né? Que nós estamos aí com essa desencarnação, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer coletiva, de tanta gente retornando pela Covid, pelo esse vírus, que foi tomando aqui não só esse ou aquele lugar, mas todo o mundo, todo o planeta. A gente está vendo aqui, outros vão uns a mais, outros a menos, outros tantos que também gostam de se colocar atravessados, como eu vou dizer, não acreditam, não tomam os devidos cuidados que deveríamos ter, que a Organização Mundial de Saúde nos mostra, para a gente ter cuidado daquilo, para não... Gente, se tiver que ter, teve, mas também a gente não vai procurar, né? Porque, assim, então, essa desencarnação, orar por eles que desencarnaram desse vírus ou de outras enfermidades também, desencarnaram e vão, muitas vezes não sabem para onde, por que aconteceu, para onde vão. Então, vamos orar por eles. Essa semana, por exemplo, a última semana de cada mês, nós oramos especial também para os espíritos suicidas. Oramos por eles, muitos deles não sabiam o que fazer, nem por que fizeram isso, e se fizeram, nós não temos a capacidade nem moral para recriminar. Vamos simplesmente arrefecer o nosso coração, orando por eles, para que eles possam encontrar uma solução. Ouvir os amigos espirituais, porque tudo está dentro
de um conceito do Pai Celestial de Jesus para que aconteça todas essas coisas. Nada é por acaso. O acaso não existe. Existem as nossas vidas, o que nós pedimos para chegar aqui no mundo. Nós estávamos falando há uma hora atrás sobre a mediunidade, grupo da mediunidade, os médiuns, quantos médiuns pediram para ver como médiuns ostensivos, que todos nós somos médiuns, segundo o codificador Allan Kardec. Mas pediram para ser médios, chegam aqui e desistem por isso, por aquilo, não aceitam. Tem gente que chega no grupo espírita e pergunta: eu não quero esse negócio de ser médium, me tira esse negócio. Não, ninguém pode tirar, não. Então, pediu e nós temos que ver como resolver essa situação. Hoje em dia, tem tantos grupos de ensino, de estudos sobre determinadas situações da nossa vida que a gente pode. Agora não podemos ir no centro espírita, mas temos no virtual também, que é muito bom. É uma felicidade, é uma bênção de estar vendo aqui tanta gente aqui. Estou vendo 36 pessoas aqui, e de vários lugares, não só de Berlim, mas que possam ouvir, possam estudar. Quando sair daqui, possam olhar mais uma vez esse evangelho, que é muito lindo e muito edificante. E assim, meus irmãos, eu encerro a minha parte aqui, a minha lição, a lição que eu tive que aprender e que passar para vocês, para todos nós, falando dessa querida uma rainha de França. Fique com Deus. E agora a Jocélia está com a palavra.